Olá, nós estamos aqui para apresentar a atividade da disciplina de Filosofia e Educação e com o tema História da Física Moderna. Nós somos um grupo de 5, eu sou Alcimar, juntamente com Romário, Israel, Maria das Graças e Natália. Então, a história da física moderna, o objetivo dela é demonstrar o surgimento da física moderna e também compreender os acontecimentos que aconteceram a mesma, como identificar as teorias e princípios da física moderna, observando a ordem cronológica dos acontecimentos. A metodologia para compreendermos a história da física moderna busca-se pela metodologia bibliográfica, tendo como recurso o levantamento bibliográfico, Google acadêmico, livros como Evolução das Ideias da Física e Física Moderna para iniciados, interessados e aficionados, monografia da Física Antiga à Física Moderna. Então, o que é Física Moderna? São novas ideias e concepções desenvolvidas durante as 3 primeiras décadas do século XX, resultados de teorias e pesquisas dos físicos Albert Einstein e Max Planck, e a teoria da relatividade e as alterações no entendimento no final do século XIX era o da radiação do corpo negro. Planck resolveu esse problema em 1901, utilizando como hipótese a energia que não tem um aspecto contínuo, mas, pelo contrário, é discreta. E Einstein utiliza essa mesma hipótese para resolver o problema do efeito fotoelétrico em 1905, indo mais longe, propondo que esta é, na verdade, a verdadeira natureza da luz. Olá, meu nome é Maria das Graças. Dando continuidade ao trabalho, a gente vai falar sobre o surgimento da física moderna. Ela foi reconhecida, iniciada por Galileu Galilei, 1564 a 1642, Max Planck, em 1858 e a 1947. E também por Albert Einstein, 1879 e 1955. Eu fiquei para apresentar sobre Galileu Galilei. Nascido em 15 de fevereiro de 1564, Galileu foi um grande físico, matemático e astrônomo italiano. Quando jovem, ele escreveu algumas obras, como, por exemplo, Dante e Tasso. Depois disso, ele descobriu a lei dos corpos e também anunciou o princípio da inércia. Uma de suas obras, chamadas de Diálogos dos Principais Sistemas do Mundo, fez com que a Igreja mais uma vez negasse suas afirmações. Galileu faleceu em 1642, cego e com suas obras condenadas e proibidas pela Igreja Católica. Algumas de suas contribuições para a física foi porque ele foi o primeiro a falar sobre suas descobertas sobre a física. Também foi ele que desenvolveu a balança hidrostática, que também deu origem ao relógio de pêndulo. Galileu passou a fazer algumas observações com seu telescópio. A partir daí ele começou a observar as fases de Vênus. A partir dessa observação, ele declarou que a visão de Copérnico estava correta, pois a mesma falava que o Sol era o centro do universo. E já ele discordava com a visão de Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro. Dessa maneira, podemos observar que Galileu estava a favor apenas da visão de Copérnico. Dando continuidade, eu me chamo Israel Luiz e vou apresentar para vocês agora o cientista Max Planck. Foi o grande nome da física moderna, foi professor da Universidade de Munique e um grande teórico e pesquisador da área da física, principalmente sobre a sua teoria da luz, a qual eu vou apresentar para vocês agora. Essa teoria, Max ele explicou
que as suas características ou as características especiais da luz era emitida por corpos aquecidos, ou aquilo que os físicos vão chamar de radiação do corpo negro. Essas irradiações, elas vão estar principalmente sobre qual temperatura o objeto vai estar. Nós vamos notar isso principalmente no exemplo do ferro, quando ele muda a sua cor, medida pela sua temperatura, pois ela vai aumentar. O primeiro estado que nós vamos observar nessa mudança de cor dado pela temperatura é a cor vermelha. Depois nós vamos observar a cor amarela e posteriormente o branco. E se ainda esse ferro estiver exposto a uma alta temperatura, nós vamos ver que a cor que vai ser emitida por esse ferro vai ser ligeiramente do branco até ficar azul. Esses fenômenos vão ser estudados e nós vamos ver que essas irradiações dessas cores, elas não vai só depender da temperatura, mas também como do material que é exposto a certa temperatura. Então, Max ele vai dizer aí que essa cor vai ser emitida somente dependendo da temperatura e não pelo objeto. Ele vai fazer essa desmistificação. Ainda continuando sobre a questão do corpo negro, ele não é chamado por causa só da sua cor, mas sim pela necessidade que nós vamos ter de perceber a cor desses materiais. E esse material não necessariamente significa dizer que ele vai irradiar essa cor negra, não é nesse aspecto. A física clássica vai dizer que qualquer corpo negro, a qualquer temperatura não nula, deveria emitir uma radiação ultravioleta muito intensa, mas pouco vai se notar isso dentro da física clássica. Isso só vai ser realmente visto com Planck e também com o próximo autor que vai ser apresentado aqui. A explicação correta nós só vamos ver realmente a partir de 1900, com o então autor que eu estou apresentando, Max Planck, que ele vai dizer que a energia não seria contínua, como se pensava anteriormente lá na física clássica. A sua teoria vai ser basicamente sobre a radiação absorvida ou emitida por um corpo aquecido, mas por meio de pequenos pacotes de energias. Então, esses pequenos pacotes de energia, Planck vai dar o nome de quanto, que o seu plural é quântica, que vem do latim significa quantidade. Nesse caso, a quantidade de intensidade que o material está exposto à temperatura. Ele vai dizer ainda que a ideia de unidade mínima ela é indivisível, já que o quântico seria uma unidade definida de energia proporcional à frequência da radiação. Foi a partir daí que surgiu a expressão da teoria quântica, dado pelo físico Max, e qual é o pai da física quântica. Bom, meu nome é Natália, estou aqui para dar continuidade à apresentação do seminário e eu vou falar um pouco sobre Albert Einstein. Ele foi físico, professor de física teórica e Albert Einstein, desde criança, ele foi ficcionado sobre a velocidade da luz. Ele via a luz entrando através da janela do seu quarto e ele imaginava como seria se ele tivesse na mesma velocidade que a luz e ele pudesse ver a luz, o mundo como se ele tivesse em movimento, tivesse na mesma velocidade da luz. Então, a partir daí, ele conseguiu chegar, através de seus estudos e pesquisas, à relação entre massa e energia, a qual formulou a teoria da relatividade geral. Antes da teoria da relatividade geral, ele fez a teoria da relatividade, que se tratava
da velocidade da luz e tal, só que não era como a teoria da relatividade geral, porque ele não tratava de todo o universo, e sim só da velocidade da luz na atmosfera terrestre. Então, ele próprio, através do seu trabalho, ele não tinha consciência da grandeza que o seu trabalho era. Então, ele publicou esse artigo e no dia seguinte ele foi para casa, normalmente como se nada tivesse acontecido, e isso durou anos, até que ele ganhasse o Nobel em Física. E foi que ele descobriu, e até aí ele não sabia que ele tinha revolucionado a física moderna, que foi a física durante o período do século XX. Ele também revolucionou a mecânica quântica e, através das teorias e dos artigos publicados, ele criou aquela famosa equaçãozinha que é igual a mc ao quadrado, onde ele relaciona a energia com a massa e a velocidade da luz ao quadrado, que é responsável hoje pela energia nuclear, pela fissão nuclear. Sobre a física moderna, em continuidade, São Romário, as principais ideias da física moderna estão alicerçadas em Albert Einstein e Max Planck. No desenvolvimento da velocidade da luz, do efeito fotoelétrico e da física quântica. E aqui estão as nossas referências do nosso trabalho. Dando conclusão ao nosso seminário sobre física moderna, eu me chamo Romário. Grandes físicos das épocas passadas pensavam que a física tinha chegado ao fim. As leis fundamentais estavam descobertas, os edifícios teóricos das grandes mecânicas e do eletromagnetismo funcionavam, e a termodinâmica, como um dos seus princípios, governava as transformações nos sistemas físicos. De modo geral, a história da física moderna não é a mera abstração dos conteúdos da física moderna, mas sim um resumo de desenrolar da era moderna, partindo das incapacidades da física clássica até a dita física moderna. Portanto, seria inconveniente por parte dos estudantes não conhecer a história da evolução da física, bem como seus principais marcos dessa história, não esquecendo dos mentores da era moderna. Como toda história existe um antecedente, o antecedente da história moderna da física moderna foi a física clássica, que teve uma grande revolução até chegar na dita física moderna. Em nome dos meus colegas, agradeço a oportunidade para vocês ouvirem nosso seminário.